das coisas que volta e meia aparece aqui na minha seção de comentários, e apareceu bastante, foi revivida no meu vídeo sobre Santos Dumont, é um comentário, uma crítica que eu vou tentar responder. Que é o seguinte: libertarianismo ou anarcocapitalismo é uma filosofia globalista, ou ajuda o globalismo. Eu digo que eu vou tentar responder isso, porque assim, contexto. Eu sei que isso vem de maneira geral das coisas que o Olavo de Carvalho fala sobre globalismo, e ele tá certo em muita coisa sobre isso. Sim, existem tendências globalistas no mundo, existem organizações de todos os tipos, de vários tipos. Principalmente, você pode falar a ONU, o Estado Islâmico e a esquerda, que querem fazer um Estado global submetido a eles, violentamente, mudar a cultura e mudar a organização social, seja violentamente ou de maneira geral, de maneira subversiva, forçando as pessoas. Isso existe, tá? Agora, muitos comentários que vêm... Eu entendo que é isso que ele tá falando. É isso que o Olavo tá falando. Agora, muitos comentários que vêm, parece que... Eu chamo isso de semântica freestyle. Parece que o cara tá usando as palavras com significados diferentes conforme ele quer. E às vezes você olha e fala, tá, eu entendo tua crítica, mas eu não entendo... Tipo, eu entendo que você falou isso, mas eu não entendo a menor ideia do que você quis dizer com isso. Porque não bate... Às vezes. É complicado isso. E eu entendo que deve ser porque as pessoas têm crenças diferentes. Tá, tudo bem, vamos tentar cobrir isso de maneira geral. Primeira coisa. Libertarianismo ou anarcocapitalismo é filosofia diametricamente oposta à ideia de um globalismo. É o exato oposto. É literalmente o perfeito oposto do que você imaginaria ser um globalismo. Porque o que é... de maneira... Vamos tentar resumir em 20, 30 segundos, eu sei que tem perdas de sentido, mas também eu teria que fazer um vídeo de meia hora para explicar isso antes, enfim. Mas é uma tendência de fazer subversivamente uma revolução, uma mudança nas pessoas, de fazer elas pedirem um governo globalizado que vai, em última análise, controlar elas e suprimir a moralidade, a sociedade, as instituições e tudo mais, e colocar uma nova instituição, um novo governo global que vai mandar nas pessoas, você vai ter basicamente escravização em nível mundial. O libertarianismo é o perfeito oposto disso. É como falar assim, o Estado protege a propriedade privada. Não! Não! É tipo dizer assim, imposto é uma contribuição. Não! O próprio Olavo já falou que imposto é roubo. Não sei se isso funda o anarco-olavismo ou não, mas enfim. Ele mesmo já falou isso. A galera que é fã do Olavo não vem me bater por isso, vai conversar com o cara. Ele que foi o cara que falou que o Hoppe é irrefutável, mas, enfim. O libertarianismo é o perfeito oposto disso. É a ideia de você descentralizar o governo. Ao invés de você tem um governo hoje das nações, você tem algumas nações continentais muito grandes, você tem algumas nações muito pequenas, como por exemplo assim, a Estônia ou a Lituânia. E você pode ir na direção de aumentar isso territorialmente, de maneira de influência, para a direção do globalismo. Ou você pode fazer o que o Hoppe chama no artigo dele, a descentralização radical, e jogar isso lá pro indivíduo. Ao invés de você transformar o governo em estados, só como a gente tem estados no Brasil, né? Você, não estado que monopoliza o governo, mas estado tipo o Paraná. Ao invés de você passar isso para municipalidades, para prefeituras, ou para bairros, você passa, não, radicalmente, vai pro indivíduo. Cada indivíduo é soberano e se autogoverna, e eles interagem uns com os outros conforme eles quiserem. Essa é a proposta do anarcocapitalismo. É o oposto do globalismo. Então, quando alguém fala assim, anarcocapitalismo é uma filosofia globalista, assim, do fundo do meu coração, eu não consigo entender o que esse cara tá querendo dizer. Eu não consigo entender. É semântica freestyle. É semântica estilo livre. Não tem desculpa se parece ofensivo. Se você que fala isso tá puto da cara agora, mas é o que soa pro outro lado, tá? Vamos tentar se entender. E o libertarianismo denuncia e expõe isso, faz um ataque tão gigantesco a qualquer estrutura estatal, e especialmente essas estruturas subversivas. É um ataque gigantesco. Eu não vou dizer que talvez seja o maior atacante, porque não tem tanto tamanho ainda. Mas é um ataque gigantesco, imperdoável e quase incansável a todas essas estruturas globalistas, a todas essas estruturas até abaixo de globalistas, mas que podem ir lá, e todos esses processos. Eu não entendo quando alguém... Enfim, vamos lá.
Uma coisa também que é atacada. Não, porque libertários e anarcocapitalistas são a favor da livre movimentação de pessoas, eles são globalistas. Porque daí eles vão permitir a imigração massiva da ISIS para a Europa para destruir a cultura europeia. Não. Não. Por que anarcocapitalistas são a favor de livre imigração? Porque nós, anarcocapitalistas, não vemos sentido moral ou lógico ou racional na existência de um Estado ou de uma linha arbitrária colocada no chão, onde soldados vão atirar em mim caso eu queira dar 2 passinhos para lá. Isso quer dizer que as pessoas deviam permitir que qualquer pessoa entre na sua propriedade privada? É óbvio que não. Para um libertário, para mim, o conceito de uma fronteira não faz sentido. Assim como o conceito de um Estado, para mim, não faz o menor sentido. Mas isso quer dizer que eu acho que assim, qualquer um pode vir aqui morar dentro da minha casa e interagir comigo e entrar num condomínio privado? Não. Segregue-se quem se quiser. Inclusive, eu falo isso sobre imigração. O problema não é a imigração, o problema é o fato que você tem um welfare gigantesco, estado de bem-estar social. A população está desarmada, a população está domesticada e ela não pode discriminar e não pode negar acesso a essas pessoas na propriedade delas. Então, em princípio, a gente é a favor da livre movimentação de pessoas. Agora, a ISIS é uma criação estatal. A ISIS é uma criação estatal. Emanou a partir do Talibã e várias organizações terroristas que, como eu já falei em vários vídeos, foram financiadas desde antes da Primeira Guerra Mundial por estados. Quem é o maior opositor dos estados anarcocapitalistas? Foram financiados por estados, foram treinados por estados, foram organizados e selecionados por estados. E não é à toa que o nome da porra é Estado Islâmico. Não é à toa, é um estado. E a gente se opõe ao Estado Islâmico como qualquer outro. Se existe algum plano de subjugação da população por violência, anarcocapitalistas vão ser opostos a isso. Naturalmente, você não precisa nem falar mais nada. É uma organização? É. Ela está agressivamente obrigando as pessoas a participar? Sim, sou contra. Pronto. Você pode parar a descrição aí. Então, existe uma imigração que vai destruir a Europa agora? Sim. E qual que é o problema? É o welfare. São esses governos que estão domesticados, submetidos a uma ideologia maior, de Escola de Frankfurt, que somos contra. Anarcocapitalistas somos contra isso. É um problema de desarmamento, é um problema de intervenção internacional que anarcocapitalistas são fortemente contra. Não vejo a ligação aí. Desculpa. Outra que... O governo socialista não precisa nem falar, né? Eu vou pular essa, porque assim, não, porque libertários estão ajudando um governo global socialista. A minha resposta vai ser simplesmente não. Tá? Eu não preciso explicar essa. ONU. Não, porque a ONU é um projeto de governo mundial. Sim, lá de trás da Liga das Nações, desgraça que foi o Woodrow Wilson. Sim, é um projeto globalista. É um sindicato de países. Sou contra. Somos todos contra. Anarcocapitalistas são contra a ONU. Eu gostaria que o Brasil não fosse filiado à ONU? Sim, eu gostaria. Assim como eu gostaria que ele não fosse parte do Foro de São Paulo da puta que pariu. Não gostaria que ele participasse de nada disso. Inclusive, eu não gostaria de eu de participar do Brasil, mas a questão é outra. São organizações globalistas? Sim, libertários são contra isso. Vamos lá, ambientalismo. Ambientalismo é o quê? É uma palavra bonitinha para o Estado devia matar quem não cuida das árvores. É isso. O Estado devia violentar as pessoas que fazem as coisas que eu não gosto. Qual que é a solução que libertários dão para isso? Privatiza tudo. Você tem propriedade privada de meio ambiente. O meio ambiente é uma propriedade, tudo é uma propriedade. E se um danifica do outro, processa. Pronto. É uma invasão de propriedade, um crime como qualquer outro. Vão para a justiça e resolvam isso. A gente é a favor de algum tipo de intervenção ambientalista? Não. Só porque eu acho que painel solar é uma coisa legal e essas tecnologias estão vindo, quer dizer que eu... Não. Para. E acordos de comércio. Essa aqui eu acho que talvez aqui faça mais sentido. Porque a gente dizer que, sim, que a gente é a favor de comércio livre internacional quer dizer que é globalismo. Porque a gente não está protegendo o que é nosso. Primeiro, você não está protegendo nada. Mas, porque quando você fecha o seu país, você só está protegendo a sua população de produtos melhores e mais baratos. Não entendo que proteção é essa. Agora, livre comércio é diferente de acordos de suposto livre comércio. Porque o Mercosul não é livre comércio porríssima nenhuma, nem o meu Olavo interno está saindo. Nem a União Europeia, nem a NAFTA, nem nada. São cartéis.
A gente é a favor de livre comércio unilateral. Do que? Declara-se que agora o Brasil tem livre comércio, ponto. Você não precisa de um tratado para isso. Então, enfim, libertários não tem nada a ver com globalismo, tá? Mas se vocês tiverem algumas dúvidas, exponham isso nos comentários que eu vou tentar responder vocês. Porque essa é uma coisa que eu tô tentando entender. Me ajudem, postem as suas dúvidas, eu vou tentar, no melhor da minha habilidade, responder isso. Porque é uma coisa que não faz sentido, mas vem bastante, então isso tá me preocupando, ok? Dúvidas nos comentários? Tchau, tchau.